É isso aí, galera. Vamos lá, vamos começar. E conforme as pessoas for entrando aí, eu faço um overview para poder explicar elas. A gente vai começar falando suporte e resistência, que é o conceito bem básico do que é. Para iniciante, acho que é um dos melhores conceitos para quem está começando no mercado. Então, o que é um suporte? Suporte é onde o preço chega num certo ponto de compra, de você efetuar uma compra. Suporte é tudo aquilo que está abaixo do preço. E resistência, que é uma região de venda, é tudo aquilo que está acima do preço. Suporte é o que está abaixo do preço, resistência é o que está acima do preço. Resistência, suporte. Muita gente acha que é muito simples de operar suporte e resistência porque é região de venda e região de compra. Se fosse tão simples assim, era fácil, né? A gente viver desse mercado e tá ganhando dinheiro dele sem perder. Se fosse tão simples, né? Como que o preço vai se comportar dentro de um suporte e resistência? Uma lateralização, que a gente chama. O preço ele vai se comportar dessa forma. Nossa reunião. Vai ter a alta. Olha aqui. O nível de alta. Ele vai ter a alta. Dá para ter uma ideia pelo que a gente já citou. Ter a baixa. Ou de queda, né? E é assim que ele vai se movimentar dentro de uma lateralização. Obrigado pela explicação. Tá falando sobre lateralização. Muita gente acha... Ô Nel. Tá, desculpa. Tá dando voz aqui. Deixa eu achar aqui. Boa, Tutu. Isso aí, ó. Isso aí. Tutu passou a visão. Então, galera, muita gente acha que operar suporte e resistência é bateu na resistência. Bateu na resistência, vai vender, e bateu no suporte, vai comprar. Não é assim que funciona, tá? Como que você vai entender o funcionamento de um suporte e resistência? O preço ele vai subir em velas. Vai descer, ele vai corrigir. As velas não são tão perfeitas assim, eu já vou demonstrar. Isso aqui, vamos supor que isso aqui é o início dessa lateralização, tá? Então, o início da lateralização, vamos colocar aí os preços mais fortes. Aqui, quando começar o meio da lateralização, os preços já começam a se movimentar de forma diferente. Já começa a ter uma vela menor. Essa vela deixa pavios em cima ou embaixo. Lindo esse pavio. Então, o gráfico já vai começar a se movimentar de uma forma diferente.
quando ele chegar no meio da lateralização. E é essa movimentação aqui que vai te dizer onde realmente você deve estar efetuando um ponto de compra ou de venda, se é na resistência ou se é no suporte. Você não vai ficar pegando, bateu na resistência, comprei, bateu suporte, comprei, bateu na resistência, comprei, suporte, comprei. Não vai funcionar dessa forma. A força que tiver aqui dentro aqui da lateralização, a força que tiver dominando, o mercado aqui, com certeza é onde você deve procurar fazer sua entrada contra, tá? Se a força compradora está dominando, você tem que procurar comprar suporte. Porque se a força compradora está dominando, é vital que o preço vai subir. Entendeu? Isso aí é leitura de cenário, é leitura de contexto. Você tem que entender o que o contexto está te dizendo. Não é só clicar para comprar ou para vender na lateralização. Então, a parte que está dominando, você tem que entrar contra ela. Se a força está dominando a lateralização, você tem que entrar a favor dela no suporte. Se a venda está dominando a lateralização, você tem que entrar a favor dela numa resistência. E aí o preço vai se movimentar dessa forma como ele está se movimentando aqui. Ele vai ficar alternando as forças aqui dentro. E aí você vai ver, e antes do gráfico atingir o seu alvo, você já vai saber se aquele alvo realmente é bom ou não. Dentro desse cenário que eu estou construindo aqui, a gente vai ter uma ideia muito grande do que eu estou falando. Dentro desse cenário que está aqui, a gente pode ter uma percepção muito grande que a força compradora está dominando. Você vai ver isso dentro do seu operacional. Você vai ver. Na hora que você estiver na plataforma, você vai ver que dentro desse cenário, uma força vai estar dominando e a outra vai estar perdendo. Nesse contexto aqui, a gente vê muito mais força compradora do que vendedora. E onde seria a entrada certa aqui? Seria no suporte. O preço tocasse o suporte aqui novamente, aqui sim seria o lugar ideal para poder estar fazendo uma entrada para poder finalizar na próxima. Para poder finalizar na próxima vela aqui. Aqui seria o lugar perfeito. Por que que eu vou explicar isso para vocês agora? Quem chegou depois aí, eu vou fazer um overview aqui rapidinho falando do que a gente está falando, só para contestar para eles. Eu iniciei falando sobre suporte e resistência hoje, tá? Que é um conceito bem básico, é um conceito para quem está iniciando no mercado, uma das melhores formas de você começar a entender a movimentação gráfica é através de suporte e resistência. É ali o primeiro degrau ali que todo mundo inicia, né? Para poder começar a entender como que o gráfico funciona, você começa por isso. Então, eu comecei a falar o quê? Suporte é o local de compra, resistência é o local de venda.
Mas não é simplesmente tocou no suporte, compra, tocou na resistência, vende. Não é simplesmente isso. Dentro do cenário de uma lateralização, que quando a gente está operando suporte e resistência, a gente está operando um mercado lateralizado, você vai ver que tem uma força que é predominante. Você vai perceber que tem uma força que ela é predominante. Dentro desse cenário que eu construí aqui, para ilustrar para vocês, as velas não são tão perfeitas assim, tá? Como eu já falei, as velas têm pavios, né? As velas têm pavios, umas é maiores, outras menores, não são na perfeição. Mas você vai perceber que tem uma força que domina. E esse cenário aqui, a força que está dominando, é a força compradora. A força compradora está dominando. São muitas velas verdes contra menos velas vermelhas. Um fluxo menor de venda. E qual que é o local ideal para você fazer uma entrada dentro de uma lateralização onde a força dominante é compradora? No suporte. Entendeu? No suporte. E a entrada ideal para ser feita aqui nesse cenário seria aqui, ó. Quando essa vela tocasse aqui nesse suporte, você ia entrar para a próxima vela aqui, ó. E provavelmente você ia ter muito sucesso. E agora eu vou explicar um detalhe para vocês que às vezes vocês não estão ligados em relação a suporte e resistência. Suporte e resistência, como que é formado? Quando que forma um suporte? O suporte ele é formado somente quando acontece isso aqui, ó. A gente tem uma vela vermelha e uma vela verde. Isso aqui configurou o suporte. Essa primeira vela aqui, ela é o suporte zero, que a gente chama. Suporte zero. Aqui, nessa região aqui que eu demarquei para vocês agora, aqui com as setinhas, aqui nessa região é a confirmação do suporte. E no terceiro toque, e no quarto toque são as melhores horas para poder fazer a sua entrada, porque esse suporte realmente se consolidou. Houve uma consolidação realmente do suporte. Porque o que pode acontecer muitas vezes, galera? E aí a gente pega e toma. O que pode acontecer? Se você não tiver essa noção aqui, ó, confirmação do suporte. Muitas vezes ele vai respeitar aqui, tá? Mesmo tendo só o suporte zero, muitas vezes ele vai respeitar o segundo toque. Mas nem sempre vai respeitar. Pode acontecer de você estar aí dentro do seu operacional e o mercado fazer isso aqui, ó. E aí é foda quando acontece isso. O mercado pode fazer isso, ó. Você tá lá operando, fala aí, tocou na resistência, beleza. Agora na hora que voltar no suporte aqui, provavelmente tinha mais uma vela aqui assim, né? A hora que voltar aqui no suporte aqui vai acontecer um pullback, né? É o setup top, né? Pullback é nosso setup top. Só que quando não tem a confirmação do suporte, quando a gente não tem a confirmação do suporte, o mercado costuma fazer isso aqui, ó. Ele pode fazer perfeitamente isso aqui, ó. Buscar o ponto inicial lá embaixo. E aí, você fala, caramba, beleza, não tem problema.
Fecha ali, Dani, por favor. Só um minutinho, gente. Vai fechar a porta ali que estão fazendo um barulho ali. E aí o mercado vai fazer isso aqui. Você fala, perfeito, tudo bem, não tem problema não. Agora ele vai fazer um pullback de alta, né? Fala, não tem problema, vou recuperar agora. O mercado vai lá em cima. Você fala, agora é a entrada, né? Você fala, caramba, agora o mercado vai, ó, descer. E aí o mercado faz isso aqui, ó. Aí a vontade que você tem é de dar um bicudo no computador. A vontade que você tem é de dar um bicudo no computador e quebrar estresse e sair doido. Porque você já tomou um loss, 2 loss. Você já está atordoado. Você já está atordoado. Isso aí acontece direto. E aí o que é aqui, ó? O que vai acontecer aqui? O mercado vai retornar aqui e é aqui que você deve entrar a favor do movimento de compra. É aqui, ó. Aqui é hora de você entrar com a banca pesada. Brincando, gente, tem que seguir gerenciamento, tá? Não leva a sério, não. Aqui é a hora que você tem que entrar. Por que que aconteceu aqui? O mercado subiu, ele corrigiu, ele deu loss, rompeu o seu pullback, te deu um loss, você acreditou que o mercado ia fazer um pullback aqui de venda e ele pegou e rebentou a sua entrada de novo, te dando outro loss, sendo que aqui, ó, ele formou o que ele formou aqui? Nessas duas velhinhas aqui. O que ele formou aqui? Escreve aí para mim, hein, fazendo favor. Vocês estão entendendo? Escreve aí nos comentários aí no chat, por favor. O que ele formou aqui, ó? Para mim, fazendo favor. Escreve aí, para ver se vocês estão conseguindo entender. Nelsana falou resistência. Não, vamos lá, vamos lá. Não é resistência. Vamos lá, escreve aí para mim aí, vamos ver. Fundo ascendente. Não necessariamente, Tutu, fundo ascendente, tá? Se você for ver, o preço buscou a faixa aqui embaixo de novo. Ele buscou o início aqui, ó. Ele buscou o mesmo início, o mesmo fundo. Então, galera, ele formou a confirmação do suporte. Lembra aqui? Confirmação. Ele formou a confirmação do suporte. Aqui consolidou realmente. Ah, mas voltou aqui, voltou como resistência. Mas quando ele retornou aqui na vermelha, ele retornou como suporte. Entendeu? Então, é isso aí que aconteceu. Ele só consolidou o suporte aqui embaixo. Ele consolidou o suporte aqui embaixo. Ele não consolidou o suporte aqui, que era o esperado, né? Dele fazer um pullback. Ele consolidou o suporte lá embaixo. E se você olhar e analisar, é isso mesmo, porque aqui embaixo a gente tem um suporte. Então, ele confirmou o suporte lá embaixo. E aí ele subiu novamente na correção, ele formou outro suporte nessa outra correção, né? Que era uma resistência. Então, é isso que às vezes acontece muitas vezes quando você está operando suporte e resistência. E é por isso, por esse motivo, que você tem que fazer a leitura do contexto, de qual que é a força que está dominando no instante, naquele momento, no mercado. Se é a força compradora
ou se é a força vendedora. E aí você vai entrar contra essa força. Se a força vendedora está dominando, você vai entrar na compra. E se a força compradora estiver dominando, você vai entrar na venda. Aliás, eu falei o contrário, né? Eu falei o contrário. Se a força compradora estiver dominando, você vai entrar no suporte, na compra. E se a força vendedora estiver dominando, você vai entrar na resistência, na venda. E aí é 80%, 90% de chance do seu operacional, do seu trade dar certo. Então, a partir de agora, vocês vão analisar bastante isso. Vou desmanchar isso aqui. Vocês entenderam? Deu para pegar esse conceito aí legal do suporte, da resistência? Porque isso aí é muito importante você entender, cara. Muito importante você entender que essa leitura de contexto, ela vai melhorar, ela vai criar um desempenho na sua assertividade muito grande mesmo. Então, ali só vira resistência quando continuar em queda. Não, Nel, ela só vai virar uma resistência quando houver uma confirmação de um segundo toque. O primeiro toque a gente chama de resistência zero, entendeu? Aqui, ó, o primeiro toque aqui é resistência zero. E aí, ó, eita. No segundo toque aqui, é a confirmação da resistência. Só é a confirmação quando volta aqui, tá? Só é confirmação quando volta aqui, ó. Aqui é a confirmação da resistência. Aqui é a resistência zero. Porque o preço, se ele não confirmar a resistência aqui, ele vai continuar subindo. Então, você precisa de uma confirmação dessa resistência. E aonde que é a entrada top? A entrada top é a entrada de ponto de toque número 3. A entrada de toque número 3, ela é uma entrada muito segura, porque a resistência, ela se consolidou. Houve uma consolidação, ela realmente virou resistência. Porque não pode, se uma resistência ela é forte e ela vai respeitar, ela não pode ficar rompendo e desrompendo. Se acontece isso, é porque essa resistência não é forte. Ela não está consolidada, ou então a consolidação dela realmente é fraca. É um ponto fraco do mercado no período que você está operando. Ele não é forte para você poder usar como sinal de entrada, como taxa de entrada. Então, só é realmente uma resistência
quando tem confirmação dessa resistência, para que então essa resistência se torne consolidada. Ela consolidou. E aí sim ela é uma boa resistência e provavelmente ela vai respeitar a sua entrada aqui, trazendo um candle de retração para dentro dela novamente. E isso você vai saber da forma que eu falei, né? Você vai fazer a leitura. Você vai fazer a leitura desse contexto antes de você fazer a sua entrada. A leitura de contexto, ela é de extrema importância. Você saber se a vela que você está, as velas que estão formando, são velas pequenas. Aqui eu estou fazendo errado. São velas pequenas. Se as velas já estão vindo pequenas e tá deixando pavio, tá perdendo a força. O mercado tá perdendo a força dentro da venda, que seria aqui no caso, dentro da venda. Isso aqui significa perda da força, perda da pressão vendedora. E aí você vê velas verdes se formando, né? Velas de força compradora se formando com bons tamanhos, pouco pavio ou sem pavio. Se tiver sem pavio, então aí é mais certo ainda de que realmente a força está completamente dominando o mercado naquele momento. Alguém tem alguma pergunta aí? Se tiver alguma pergunta, manda para nós. Cadê? Você acha que uma área com mais de 4 toques só realmente será? O Isis, respondendo a sua pergunta aqui, sim. Entendeu? Sim, com mais de 4 toques, eu já não indico, tá? Até o quarto toque, isso você analisando o contexto dentro do cenário que você está no momento, até o quarto toque eu entraria. Até o quarto toque. No caso aqui foi 1, 2, tinha que ter o terceiro, até o quarto toque eu tocaria. Lembrando que tem que haver uma distância entre esses toques, tá? Tem que haver uma distância, não pode ser um toque aqui onde esse foi, já vinha outro toque aqui, ó, no retorno dessa vela aqui, por exemplo. Um do lado do outro assim, aí não rola. Em M1 não. Em M1 não. Se for em M5 ou em M15, numa zona extrema, numa zona bem extrema, ou então numa taxa de 50 ou 61 da FIBO, eu até pegaria um toque próximo do outro, dependendo de como tivesse o contexto. Mas eu não aconselho muito 2 toques, muito um perto do outro, não. Não é legal, entendeu? Pode ser que o mercado realmente está ganhando pressão naquela direção, seja vendedora ou compradora. Mas o ideal é você pegar o terceiro toque. O terceiro toque geralmente é o mais forte, porque a resistência ou o suporte acabou de gerar uma consolidação. Ela realmente acabou de consolidar. Então, o terceiro toque, ele geralmente ele é o mais forte por causa disso. Geralmente você vê respeitar 1, 2, 3 e o quarto às vezes já dá um rompimento. Ou então, às vezes, não chega nem a completar a entrada, que é chegar no ponto que seria a sua entrada, né? Costuma acontecer isso no quarto e no quinto toque já. Então, galera, mais alguém tem dúvida aí? Alguém mais tem pergunta aí? Que aí eu vou passar para outra coisinha aqui que eu quero explicar a vocês rapidinho também sobre LTA e LTB.
Tá todo mundo entendendo aí perfeitamente? Posso passar para LTA e LTB aqui, conceito de LTA e LTB? Então, show então. Então, vamos lá. Apagar isso aqui. Em LTA, em LTB, não muda muita coisa, tá? O que vai mudar? É isso aqui, ó. Os preços vão estar em diagonal. Vai estar em tendência, entendeu? Vai estar em tendência. Mas funciona como suporte e resistência. Muita gente não gosta de operar linha de canal. Muita gente não gosta de operar linha de canal, que é isso aqui, gente. Essa é uma linha de canal, tá? Essa de baixo é a linha de tendência. Então, linha de canal, linha de tendência. Tem muita gente que não gosta de operar linha de canal, porque diz estar indo contra o preço, né? Diz estar indo contra o preço. Só que quando você pega um suporte ou uma resistência, você também foi contra o preço. Então, está indo contra a tendência. Se você entrar numa resistência e o preço está indo para cima, você está indo contra ele. Então, o suporte e resistência ele funciona dentro da lateralização, que é o canal, no caso, que aqui seria um canal de alta, né? Isso seria um canal de alta. E ele funciona, sim, para você estar fazendo as suas entradas aqui contra essa tendência ou microtendência. Você vai fazer a mesma coisa. Você tem que esperar o mercado consolidar. Isso aqui foi um toque. O mercado voltou. Vou explicar duas coisas aqui para vocês, tá? Duas coisas aqui, então presta atenção para vocês pegar. Que aqui vai ser duas sacadas de uma vez só. O preço retornou. Vou construir isso aqui rapidinho. E mais essa aqui. Então vamos lá, galera. O que aconteceu aqui, ó? O que aconteceu aqui? Fala aí para mim aí. Vamos ver se vocês estão pegando. O que aconteceu ali? Preciso que vocês interagem aí e fala para mim poder ver se vocês estão entendendo, gente. Preciso que vocês entendam, tá? Então, o que aconteceu exatamente ali, no círculo ali, dentro desse movimento? Toque na LTA, confirmou. Isso aí, ó, foi uma confirmação de uma resistência, um topo. Foi uma confirmação de um topo, entendeu? O segundo toque na LTA, confirmação. E aí, o que acontece? Que a gente sabe que a gente já está ligado. O que vai acontecer? Cadê? A gente vai vir aqui, ó. Terceiro toque da linha de canal. E aí você vai fazer uma entrada para a próxima vela, para ela descer. E aí, ó, deixa eu explicar uma outra coisa para vocês. Se o preço retomar aqui embaixo de novo, você tem aqui o quarto toque em uma LTA.
uma tendência de alta que você está. E aí você pode aproveitar esse toque aqui e entrar a favor da tendência. Da tendência. Assim como você também poderia ter pego aqui, ó, o terceiro toque. Não, aqui foi o segundo. Viajei, galera. É aqui mesmo, tá? Então, aqui você também poderia aproveitar, entendeu? Se você está dentro do operacional, está dentro de um canal, você pode aproveitar para pegar a favor da tendência. E aí você tem uma vitória, duas vitórias. Você ganharia um win aqui e um win aqui. E isso aí, ó, é batata, tá? Isso aí não é padrão do mercado. O mercado começou uma micro tendência de alta, ele vai fazer isso aqui. Ele vai fazer isso aqui, não tem jeito. Ele vai fazer isso aqui. Como que vem um canal? O canal ele nasce depois de um rompimento. O rompimento se forma em um canal estreito, depois um canal largo e depois uma lateralização. É assim que o mercado vai se movimentando, é em ciclos, né? Então, é isso aqui que vai acontecer. Aí depois o que o preço vai fazer? Aí o preço vai subir lá em cima, aí descer lá embaixo, lá em cima. E aí ele vai começar a fazer o quê? A abrir esse canal. A abrir ele, a enlarguecer. E aí você já vai começar a trabalhar o quê? Quando um canal abre muito assim. Aí já é aquela história do pullback, né? Que a gente está ligado, que é um setup sensacional. Começou a enlarguecer demais, vê qual lugar, qual força que está dominando e entra no pullback. Entendeu? A favor dessa força dominante. Eu vou trazer isso numa outra aula para vocês. Hoje eu queria passar para vocês essa dica, porque eu sei que tem muita gente aqui que está ligado e não estava ligado nisso. Muita gente que às vezes já está fazendo e não tinha essa consciência de que só se forma um suporte quando tem confirmação e assim a resistência da mesma forma. Isis, quanto mais fechado o canal, melhor. Isis, um canal ele sempre vai começar bem estreito. Um canal ele vem após um rompimento, assim, ó. Vou apagar isso aqui rapidinho. Eu vou mostrar para vocês. O que vai acontecer? Quanto mais curto o canal, menor vai ser a sua correção. Um canal ele vai se iniciar, ó, após o quê? Um rompimento. Houve um rompimento em sequência aqui, aí o que vai acontecer? Vai haver uma correção. Se a faísca é muito grande, se a explosão é muito grande, você vê 3 velas do tipo dessa daqui, mais ou menos assim, com pouco pavio nas extremidades dela, nas máximas e nas mínimas, a correção vai ser curtíssima. A correção vai ser muito curta. Ela vai ser uma correção de um candle, igual está aqui, ó. Ela vai ser uma correção de um candle. E aí já vai vir buscando alta de novo. Aí conforme você perceber que está perdendo a força, começou a perceber que está perdendo a força, você já vai notar que o mercado vai fazer 2 a 3 velas de correção. E aí é onde ele começa a abrir. Então, ele só vai ser um canal bem estreito se a faísca de rompimento for muito grande mesmo. Tem que ser muito forte, tem que ser um estouro que vai gerar uma vela elefante. Uma vela elefante, essas velas, né, comprida, grandona, que a gente vê no meio do gráfico, sem pavio nenhum praticamente. Então, tem que gerar uma vela elefante no tempo de H1, mais ou menos. Aí, se ele gerar uma vela elefante no tempo de H1,
você vai ver poucas correções. Você vai ver 4, 5 candles verde, um vermelho. 4 verde e um vermelho. Porque a faísca é muito grande. Aí ele vai ser um canal estreito por um bom período, porque é uma faísca numa vela de 1 hora, numa vela de H1. E aí ele vai ser um canal estreito. Agora, se for uma faísca numa vela de M15, ele vai ser um canal estreito curto e logo depois ele vai começar a abrir para se tornar um canal largo, e depois do canal largo ele vai se tornar uma lateralização, e depois da lateralização vem um novo rompimento. E é assim que o mercado funciona. O ciclo dele é exatamente assim: rompimento, canal estreito, canal largo, lateralização e novo rompimento. Então é isso, galera. Hoje eu ia passar isso aí para vocês. É uma coisa bem simples, né? Mas que vai acrescentar bastante para vocês aí. Quem não estava ligado, principalmente que um suporte e uma resistência só se confirma após o segundo toque, já teve um aprendizado muito bom. E a leitura, galera. A leitura dos candles dentro do contexto, tá? Não se esqueça disso. Isso é muito importante. Se você não lê o contexto, provavelmente você está operando na sorte, tá? Se você não lê o contexto, você vai estar operando na sorte. Então, é o máximo para a gente poder se tornar profissional, né? Porque todo mundo está nessa aí, todo mundo tem um objetivo. Então tem que se doar, galera. Estuda, tá? Estuda, mas estuda mesmo. Show? É isso aí. A aula de hoje a gente vai encerrar por aqui. Amanhã a gente vai fazer uma live pelo Insta, tá? Amanhã a gente vai fazer uma live lá pelo Insta mesmo, porque eu quero trocar uma ideia com vocês. E a gente vai combinar uma próxima aula aí. Tô querendo ver se a gente faz uma aulinha de OTC, tá? Tô querendo ver se a gente faz uma aula de OTC para me passar umas visões de OTC. Eu não gosto muito de operar em OTC, não, mas tem gente que gosta. Tem gente que tem tempo só final de semana, durante a semana não tem tempo. Então, eu tô querendo fazer uma aulinha de OTC. Amanhã a gente confirma isso na live, tá? Espero vocês amanhã, 1h07, lá no Insta. Show, galera? Um abraço, uma boa tarde para vocês. Saiu daqui, não vai fazer outra coisa, vai estudar isso aqui, porque é assim que funciona, tá? Você estudou aqui comigo, é uma aula. Você vai estudar quando estiver sozinho. Aqui é aula. Você assistiu a aula. Estudo é sozinho que se faz, tá? Então, é isso aí. Tamo junto. E até amanhã. Fui.